Gravação iniciada. Bom dia, conselheiros. Estamos aqui agora para iniciar nossa sessão do dia 18 de março, da primeira turma ordinária da terceira Câmara. A partir da manhã, nós temos 4 sustentações orais solicitadas. A primeira é o item 75 da pauta. Dr. Lucas Esteves, que é o relator, Bradesco Vida e Previdência. Amanda, acho que pode convocar o patrono do item 75 para entrar a sala, por favor. Farei a convocação, presidente. Item 75 da pauta, Dr. Alberto. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 75 da pauta, Dr. Alberto. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. A convocação foi feita, presidente. Obrigado. Vou lembrar todo mundo baixar a qualidade. Feito. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros. Bom dia, doutor Alberto. Bem-vinda. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Alberto, eu vou passar a palavra para o relator, que é o doutor Lucas. Ele vai relatar o processo, depois o senhor tem 15 minutos. Depois eu volto a palavra para proferir o voto, depois a gente entra em debate, esclarecimento, se for o caso. Então, acho que o doutor Lucas pode esclarecer melhor o processo. Eu vou passar a palavra para o relator diretamente. Tá, doutor Lucas? Então, item 75 da pauta, Bradesco Vida e Previdência para a relatoria, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia. Bom dia ao patrono. Trata o processo de Perdecomp, que com crédito saldo negativo apurado pelo interessado. O despacho decisório, proferido eletronicamente, não reconheceu o direito creditório por entender que o saldo negativo em questão seria nulo. Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade alegando que houve homologação tácita das compensações defendidas, que as estimativas e as retenções na fonte que compõem o saldo negativo não foram integralmente consideradas e que decaiu o direito de a Fazenda revisar o saldo negativo de 2003. Aduziu ainda a interessada que as referidas estimativas foram quitadas por compensação, dentre as quais parte foi homologada e parte não. Entende que mesmo as não homologadas não devem representar óbice a pretensão destes autos, visto que eventuais débitos remanescentes dessas estimativas serão cobrados nos processos que cuidam das suas compensações. Ao tratar da questão, a DRJ de Rio de Janeiro julgou improcedente a manifestação apresentada em decisão assim emendada por pedir licença para não ler. E resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando em suma que a não homologação da compensação se deu em razão de que a autoridade administrativa somente reconheceu parcialmente o crédito pleiteado, o reconhecimento parcial teria ocorrido em razão da confirmação total dos pagamentos das estimativas efetuadas via DAF, 92 mil, da confirmação parcial dos valores de R-fonte pagos no decorrer do ano base de 2003, 588 mil, e da confirmação parcial da compensação das estimativas de RPJ de janeiro a fevereiro de 2003. Que teria ocorrido homologação tácita da Decomp análise e, por decorrência, os débitos estariam extintos por decadência, já que o despacho decisório foi proferido após o decurso do prazo de mais de 5 anos, contada a data da transmissão da Decomp original, sendo que a Decomp retificador foi transmitida apenas para explicitar o período de apuração e composição do crédito. Não seria possível realizar em 2010 a revisão dos dados declarados, e traz outras argumentações que eu vou deixar, já que a gente vai ter a sustentação oral, o patrono pode resumir elas da tribuna. Em suma, é isso, a questão é direito creditório. Por fim, requer o julgamento procedente dos recursos para reconhecer. Tem um fato importante, que a autoridade administrativa teria desconsiderado os efeitos decorrentes do mandado de segurança impetrado pelo recorrente, para haver reconhecido seu direito de deduzir os valores pagos a título de CSLL da base de cálculo de RPJ, no qual, inclusive, foi realizado o depósito judicial do valor principal de R$ 9.600.000, relativo ao RPJ do ano calendário 2003, que atualmente, segundo o recorrente, estaria sendo transformado em pagamento definitivo em favor da União. Em breve síntese aí do relatório, e acho que o patrono pode esclarecer melhor eventuais pontos. Eu fico à disposição para aprofundar depois. Doutor Alberto, senhor tem 15 minutos, então, fique à vontade, por favor. Obrigado pela palavra, senhor presidente, cumprimento o senhor, o conselheiro relator também, os demais presentes. É uma satisfação falar com os senhores, mesmo que nessa via remota, mas a vacinação agora espero que
em breve possamos estar novamente em Brasília. Bom, como bem relatado, senhor presidente e demais conselheiros, trata-se no caso de pedido de restituição acumulado com declarações de compensação relativa ao saldo negativo de RPJ de 2003. Ocorre que o crédito em questão não foi reconhecido pelo despacho decisório em razão da desconsideração dos efeitos do mandado de segurança, que foi impetrado pela recorrente para o reconhecimento do direito à dedução da CSL da base de cálculo do RPJ e da confirmação apenas parcial das estimativas de janeiro e de fevereiro e também do IR-fonte. Entanto, antes de demonstrar a improcedência dos fundamentos do despacho decisório, como destacar que, na verdade, ocorreu a homologação tácita das declarações de compensação, isso nos termos do artigo 74, parágrafo 5º da 9430. Isso porque, no caso, as declarações de compensação foram apresentadas pela recorrente em 31 de agosto de 2004 e a recorrente foi intimada do despacho decisório apenas em 25 de maio de 2010, ou seja, após o transcurso de mais de 5 anos contados da entrega das declarações. Ressalto, senhores conselheiros, que não prospera o fundamento da decisão recorrida de que não tem ocorrido a homologação tácita em razão da declaração retificadora que foi apresentada pela recorrente em 2007, em 5 de abril de 2007, uma vez que essa retificação ela é absolutamente irrelevante para o caso concreto. Isso porque, primeiro, tratando-se de prazo decadencial, esse prazo não se interrompe nem se suspende, mas flui inexoravelmente. E segundo, mais importante, é que essa declaração retificadora foi apresentada apenas para explicitar o período de apuração do crédito. Tinha aparecido só exercício de 2014 e não o período de 1 de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2003, e também a composição do crédito e do débito. Essas compensações foram apresentadas lá no começo do PERDCOMP, então era comum ter esse tipo de equívoco. Então, essa retificadora foi só para explicitar o período do crédito e a composição do crédito e do débito, sendo certo que essas informações elas já poderiam ser aferidas na declaração original. Nesse momento, senhores conselheiros, data vênia, não houve nenhuma alteração de informação substancial acerca da compensação em si, razão pela qual a retificação não possui qualquer relevância para a contagem do prazo decadencial. Nesse exato sentido, senhores conselheiros, já decidiu este CARF no acórdão que a recorrente transcreveu as folhas 2 e 3 do memorial que foi apresentado eletronicamente aos senhores. Passando para o mérito, o despacho decisório e a decisão requerida não reconheceram o crédito pleiteado por simplesmente comparar os valores indicados na PERDCOMP com o valor indicado em DIPJ, desconsiderando os efeitos do mandado de segurança, o depósito realizado e também, posteriormente, a transformação desse depósito em pagamento definitivo. Só para fazer um breve esclarecimento, a recorrente impetrou esse mandado de segurança, como já disse, para o reconhecimento do direito da dedução da CSL da base de cálculo do IR, tendo-lhe sido concedida a liminar, que foi posteriormente confirmada pela sentença concessiva de segurança. Apesar daquelas decisões favoráveis, a recorrente preencheu a DIPJ nos termos da legislação questionada, ou seja, ela desconsiderou na DIPJ os efeitos daquelas decisões judiciais, tendo apurado o IRPJ devido de aproximadamente 114 milhões. Por outro lado, no PERDCOMP, a recorrente preencheu a declaração de compensação, pedido de restituição, considerando os efeitos das decisões judiciais, até para não lhes negar eficácia, tendo apurado o IRPJ devido de 108 milhões, de 104 milhões, o qual, confrontado com as antecipações de 108 milhões, ela apurou o crédito de 4 milhões, que é o crédito hora em questão. Em hipótese absolutamente idêntica, o antigo Conselho de Contribuintes, em acórdão relatado pelo conselheiro Leonardo Couto, e no qual foi proferido o voto vista pelo conselheiro Guilherme Adolfo, reconheceu que, nessa hipótese, o contribuinte faz jus, sim, ao saldo negativo apurado de acordo com a decisão judicial, conforme transcrito as folhas 4 e 6 do memorial também, que foi, como disse, apresentado eletronicamente aos senhores. Não bastasse isso, senhores conselheiros, cumpre ressaltar que tão logo foi reformada aquela sentença concessiva da segurança, a recorrente promoveu o depósito judicial do valor discutido em relação ao ano base de 2003, que foi de aproximadamente 10 milhões, o qual foi transformado em pagamento definitivo de RPJ, conforme demonstrado pela recorrente na petição apresentada agora, dia 9 de março de 2021. Assim, só retomando um pouco as contas, é evidente que esse valor de 10 milhões, de aproximadamente 10 milhões, ele deve ser incluído
ao valor das antecipações de 108, totalizando o valor de 118 milhões, que em face do IRPJ devido apurado em DIPJ, que era de 114, observa-se também o saldo negativo de 4 milhões em questão. Pois bem, passando para as estimativas agora de janeiro e fevereiro, o despacho decisório não confirmou esses valores em razão dessas estimativas terem sido objeto de compensações, declaração de compensações não homologadas em processo prejudicial. Todavia, como demonstrado também nessa petição agora de 9 de março de 21, o CARF deu provimento ao recurso voluntário apresentado pelo recorrente naquele processo prejudicial, reconhecendo crédito suficiente para a homologação total das compensações dessas estimativas de janeiro e fevereiro. Não havendo dúvidas, portanto, que tais valores devem integrar, portanto, o saldo negativo do ano base de 2003. De todo modo, certo é que a não homologação daquelas compensações, de qualquer forma, seria absolutamente irrelevante para o caso concreto, uma vez que, nos termos do parecer normativo 2 de 2018, da jurisprudência da primeira turma da Câmara Superior e desta turma, as estimativas compensadas por terem sido objeto de confissão de dívida, elas devem compor o saldo negativo. Quanto ao IR-fonte, senhores conselheiros, o despacho decisório confirmou apenas parte dos valores em razão de sua suposta falta de comprovação. Nesse aspecto, cumpre-se inicialmente destacar que, nos termos da súmula 143 do CARF, eventuais omissões ou erros no preenchimento da DIRF, elas não podem afastar o direito de quem teve os valores cedidos na fonte, de forma que o direito ao crédito de IR-fonte ele deve e pode ser comprovado por outros meios, como a escrituração digital. No caso dos autos, esses valores de IR-fonte eles correspondem a rendimentos recebidos pela recorrente a título de JCP, que foram efetivamente oferecidos à tributação e que, de fato, tiveram retenções na fonte, conforme se comprova pelos documentos contábeis que a recorrente juntou aos autos, livre-razão, DIPJ, etc. E, além disso, para evitar qualquer tipo de dúvida, a recorrente, desde a manifestação de conformidade, vem requerendo a realização de diligência pela delegacia de origem para, mediante expedição de ofício às fontes pagadoras ou qualquer outra espécie de diligência, verifique se estão corretos os valores de IR-fonte indicados em DIPJ e na DIPJ e no PERDCOMP. No entanto, senhores conselheiros, em razão justamente daquele problema da desconsideração dos efeitos da unidade de segurança, a decisão recorrida não apreciou as provas que foram apresentadas pelo recorrente nos autos, sendo o caso, quando menos, de provimento parcial ao recurso voluntário, para que a DRJ adentre esse mérito, até mesmo para evitar a supressão de instância. Diante de todo exposto, senhores conselheiros, pede-se então que seja dado um integral provimento ao recurso, para que seja reconhecido o direito creditório integralmente o direito creditório pleiteado, o que é suficiente para fazer face às compensações declaradas. Eu agradeço a atenção de todos aqui e permaneço à disposição caso os senhores tenham alguma dúvida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Alberto. Doutor Lucas, passa a palavra para proferir o voto, por favor. Eu acho que está bem claro o caso, né? A questão de tem um mandado de segurança e tem as outras comprovações, mas o senhor pode detalhar no voto mais alguma coisa adicional. Fique à vontade aí, doutor Lucas. Tá ótimo, presidente. Obrigado. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos por razão pela qual dele conheço. Em relação à homologação tácita da informação de decadência, inicia suas razões recursais o contribuinte defendendo que haveria ocorrido a homologação tácita das compensações realizadas, em vista que o PERDCOMP número tal foi apresentado em agosto de 2004, não podendo a autoridade administrativa pretender apenas em maio de 2010 deixar de homologar a compensação realizada. Não há dúvidas, eu vou tentar resumir, tá, o tópico, até porque ele não é, eu chego lá na conclusão do meu voto de uma forma mais célere. O que eu trago aqui nesse tópico é dizendo que eu entendo que a retificadora ela é prejudicial sim em relação à contagem do prazo, ela tem que ser considerada, porque minimamente você vai ter que confrontar a retificadora com a original para saber em que ponto de relevância isso, ou profundidade que ela retificou. Então, minimamente é a partir do prazo da retificadora. Eu não consegui fazer essa distinção de que, porque a retificadora só alterou determinado ponto, ela deveria ser desconsiderada. E aí eu trago também uma jurisprudência do ilustre conselheiro Luiz Tadeu Matosinho, eu trago aqui qual é o acórdão e tudo mais, e por essa questão eu afasto essa preliminar de decadência, tá? Essa prejudicial de decadência levantada pelo recorrente. Está aí detalhado no voto, se os colegas quiserem aprofundar.
Quanto ao mérito, sustenta recorrente que o PERDECOMP não foi homologado por entender a autoridade fiscal o crédito como insuficiente, porque as compensações de estimativa de janeiro e fevereiro de 2003 não foram integralmente homologadas, em confronto com as DIFs das fontes pagadoras, o valor de IR-fonte antecipado ao longo do ano de 2003 seria menor do que aquele informado na DIPJ pelo recorrente, e o valor de crédito confirmado é inferior ao IRPJ devido ao ano base, no total de 114 milhões. Em relação às considerações, afirma que, e como eu já falei no relatório, eu vou passar por elas, tá? Não vou detalhar. O que é importante aqui é quanto ao valor do IRPJ devido no ano base, teria sido ignorado o esclarecimento relativo aos efeitos do mandado de segurança, na apuração da base de cálculo do imposto e o depósito realizado naqueles autos de diferença questionada. Analisando a decisão recorrida, nota-se o fato de que a DRJ limitou sua análise ao confrontos entre as informações contidas no PERDECOMP com as da DIPJ. Veja trecho destacado. Acontece que uma das alegações recursais que se repetem em relação às alegações já apresentadas em sede de manifestação de inconformidade diz respeito aos efeitos do mandado de segurança, no qual a recorrente afirma ter decisão favorável lhe assegurando o direito de deduzir a CSLL da base de cálculo do IRPJ. Segundo a alegação do contribuinte, desde a manifestação de inconformidade, isso é importante, quando o preenchimento da DIPJ não teria considerado os efeitos da medida judicial, e assim quanto ao ano de 2003, indicou com o valor devido de IRPJ daquele ano calendário, sem os efeitos da medida judicial. Continua o contribuinte que, ao apresentar o PERDECOMP, considerou apenas os pagamentos efetivamente realizados, em conformidade às decisões judiciais, e os comparou com o valor devido ao final do ano base, também com o efeito da medida judicial, para então apurar o valor do crédito compensável. Em que pese a decisão recorrida ter encontrado elementos suficientes em uma única folha de voto, até é importante frisar isso, para considerar ausente a liquidez e certeza do crédito pleiteado, que fundamentou a não procedência da manifestação de conformidade, tal decisão não levou em consideração e não enfrentou a argumentação direta do contribuinte capaz, em tese, de alterar a conclusão a qual a DRJ alcançou. Nessa esteira de pensamento, vale mencionar o acórdão número tal da lavra do ilustre conselheiro Eduardo Morgado, que restou assim emendado. Omissão do acórdão recorrido, nulidade da decisão de cerceamento de direito de defesa. É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar todas as matérias trazidas na impugnação. Levantada de ofício, omissão do colegiado, acórdão na análise da matéria impugnada deve-se anular o acórdão recorrido por cerceamento de direito de defesa. Assim, entendo que houve cerceamento de direito de defesa do contribuinte e por não possuir em sede recursal capacidade de confirmar as alegações relativas ao mandado de segurança, anula a decisão de piso para que enfrente a matéria elencada pelo contribuinte, não somente em relação aos efeitos da medida judicial, bem como das estimativas compensadas objeto de cobrança nos autos do processo administrativo tal, a fim de que se evite a supressão de instância e seja assegurado o devido processo legal contraditório e ampla defesa. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para no mérito dar-lhe parcial provimento no sentido de anular a decisão recorrida por cerceamento de direito de defesa, devendo a nova decisão enfrentar o mérito de forma suficiente a fundamentar a conclusão a que se chegue, especialmente em relação aos efeitos da medida judicial e às estimativas compensadas. É como voto, presidente. O pessoal está aberto aí para debates, esclarecimentos. O doutor Lucas está propondo a anulação da decisão recorrida por ter se enfrentado a questão do mandado de segurança. Mas está aberto aí, se alguém tiver algum ponto adicional. Eu ia dizer que, assim, eu concordo com o conselheiro relator, a gente discutiu, acho que até mandaram algum lote, assim, de questões não enfrentadas pela DRJ, porque a gente viu muita questão aqui de não conhecimento, de omissão da DRJ nesses últimos processos que a gente pegou. Então, esse é um tema batido e rebatido. Eu só faço uma pequena observação, que na verdade, o conselheiro Lucas, ele colocou aqui que esse ponto da medida judicial, se houvesse sido analisado pela DRJ, ela resultaria na alteração do resultado do julgamento, quer dizer, é um ponto relevante sobre o qual a turma não se manifestou. Só que aí, ao mesmo tempo, você colocou uma jurisprudência aqui que diz que anula o acórdão recorrido por não enfrentar todas as matérias trazidas na impugnação. Eu meio que não concordo com esse entendimento específico, porque eu acho que a gente não precisa efetivamente analisar todos os fundamentos de defesa do recorrente, a não ser que eles sejam relevantes para a mudança do resultado. Aquilo, se eu tenho um argumento suficiente para manter uma autuação ou um indeferimento de um crédito, eu não preciso analisar os demais, né? Eu tenho um fundamento autônomo ali. Nesse caso, não. Nesse caso, ele apresentou um argumento relevante que mudaria o resultado do julgamento, né, se analisado, e não foi.
Então, era só essa minha observação. No mais, eu tendo a acompanhar, eu não sei se eu acompanharia pelas conclusões ou considero essa citação um alter dictum aqui o objetivo dessa jurisprudência foi mais porque no recurso não é levantada essa nulidade da decisão da DRJ, tá? Então eu trouxe ela de ofício. E aí esse recurso, essa jurisprudência, ela fala justamente nisso, levantada de ofício, omissão do colegiado da COL, seria mais por essa parte que eu trouxe ela para tentar fundamentar esse levantamento de ofício. Mas por mim também eu não vejo prejuízo em retirar ela para que seja acompanhada integralmente. Até porque no meu trecho que eu falo, eu deixo bem claro que não levou em consideração e não enfrentou a argumentação direta capaz, em tese, de alterar a conclusão. Entendeu? Porque eu também concordo, se qualquer julgador encontrar um argumento que segure a sua argumentação, ok, esse julgamento está suficiente, ele não precisa enfrentar toda a matéria trazida na manifestação, na impugnação, no recurso. Mas aqui, de fato, é uma situação muito específica que, em tese, altera a conclusão, né? E aí eu acho que ele tem que enfrentar assim, ainda que seja para afastar. Ele analisa, olha, eu não concordo, a decisão não existe, ou teve recurso, ela caiu, seja o que for. Mas aqui ela simplesmente é silente, entendeu? Ele pode até dizer, não, a ação judicial não vai ter efeito, eu não vou considerar esses valores, mas eu acho que teria que ter havido manifestação, seja favorável, seja desfavorável. São essas observações que eu tenho. O contribuinte deduziu, né, a argumentação. Você está dizendo que ele não fez o pedido de nulidade, né, Lucas? E só de nulidade. Sim, mas ele citou que o efeito do mandado de segurança não estava sendo observado, né? Uhum. Já a matéria em si foi abordada, né? Pode não ter tido um pedido de nulidade, mas... Sim, era essa observação que eu ia fazer, ainda que en passant ele argumentou, né? Então, na verdade, assim... Mas não tem problema. Acho que eu também não tenho, assim... Eu nem sei se isso aqui seria obter dicta, seria fundamento mesmo. Se eu produzir nessa esteira de pensamento, é mais ilustrativa, né? Uhum. Eu acho que, na verdade... como o senhor fundamenta está no sentido do que a doutora Giovana está falando, eu não teria tanto problema disso, não. Mas, se quiser tirar também, aí fique à vontade, doutor. Tirar essa jurisprudência aí, que aí a gente ficaria mais confortável, todo mundo votar de acordo com o voto e não pelas conclusões do que eu vi, doutora Giovana. Mas tá bom, pessoal, então eu vou colher os votos. Do Lucas vai retirar do voto, então, a jurisprudência ou não? Veja só uma observação, talvez não fosse, porque eu até, na verdade, ele colocou a jurisprudência para dizer que ele até poderia levantar essa omissão de ofício. Talvez, ao invés de tirar, só fazer uma observação, olha, essa jurisprudência, porque isso aqui eu poderia levantar de ofício, mas eu entendo que não seria necessário a análise de todos os argumentos de defesa se tiver um autônomo para manter, mas como esse é relevante, você deixou isso claro lá em cima. Na verdade, essa omissão é porque foi sobre um argumento relevante, né, que pode mudar o resultado do julgamento. Então, talvez nem tirar, mas fazer uma observação que é mais pela questão do poder ser levantado de ofício, essa omissão, né? Eu faço esse detalhamento, sem problema. Eu não sei. Então vou colher a sugestão. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Rafael. Acompanho o relator também, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Doutora Bárbara. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então ficou o resultado final. Por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso, de anular a decisão recorrida, por cessamento de lei de defesa, defende a nova decisão enfrentar o mérito, basicamente com relação ao efeito da medida judicial e estimativas compensadas. Tá bom, doutor Alberto? Foi dado provimento parcial para anular a decisão, vai voltar para a DRJ processo para nova decisão. Perfeito. Obrigado, senhores conselheiros. Tenham um bom dia. Bom dia. Bom, pessoal, então, vencido 75... agora nós vamos aos outros sustentações, são todas de minha relatoria. Eu já coloquei os acordos na posta. Amanda, acho que pode convocar o patrono, acho que é o 77 agora, Cimento Mauá. Farei a convocação, presidente.
eu só abrir aqui, pessoal, 77, que depois vocês podem... 77 da pauta, doutora Juliana, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 77 da pauta, doutora Juliana, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. A convocação foi feita. Obrigado. Bem-vinda, doutora Juliana. Obrigada. Doutora Juliana, sou eu o relator desse processo, do 77. Eu vou relatar o processo, depois a senhora tem 15 minutos para fazer sua sustentação oral, depois volta a palavra para mim para eu proferir meu voto, depois os conselheiros têm direito a debate, esclarecimento. Aí, se eu em algum momento aqui, por algum lado, esquecer algum ponto do recurso na relatoria, a senhora fica à vontade para depois completar em sede de sustentação. Bom, pessoal, então, basicamente aqui a gente está tratando uma PRD-Comp, eu vou só fazer um apanhado rápido, efetivamente. São 3 saldos negativos originalmente que estavam em litígio, saldo negativo de 98, 2001 e 2002, mas como a questão do saldo negativo de 98 já foi objeto de homologação tácita, a DECOMP, que utilizava esse direito creditório, já foi objeto, o que restou aqui para a nossa análise, acho que do processo, são os saldos negativos de 2001 e 2002. Então, eu vou agora passar o relatório em si. Então, na verdade, estão uma série de decomps aí, eu citei as páginas 3 a 5, 223, 125 a 128, o despacho decisório originário está na página 134 a 143, são 3 saldos negativos de imposto de renda, pessoa jurídica, 98, 2001 e 2002. O despacho decisório para 98, confirmou R$ 56.600 de 80.297 constantes em DIPJ. 2001 não foi confirmado nada, efetivamente, apesar de um valor constante em DIPJ saldo negativo de 487 mil. E em 2002, efetivamente, acho que se confirmou um valor de 787 mil, efetivamente, frente a um valor pleiteado de 957 mil, ou seja, tem 1.200.000 de 2002 que não foi confirmado no despacho decisório. O contribuinte já tornou em 3 relatórios, que o contribuinte foi cientificado em 3 de 5 de 2008, apresentou em 11 de 6 de 2008 uma revisão de conformidade, DRJ do Rio de Janeiro relatou em setembro daquele mesmo ano um acórdão de número 12.21093, julgou parcialmente procedente a referir a manifestação. A procedência foi justamente se reconhecer a homologação tácita da compensação de folhas 3 a 5, que é a que utiliza o saldo negativo de 98 em si. O contribuinte, então, foi cientificado dessa decisão parcialmente procedente da DRJ, em 3 de 10 de 2011, apresentou em 11 de 11 de 2011 o recurso voluntário, onde traça um histórico processual breve. Inicialmente, ela também acha que deveria se aplicar a decadência também para as outras declarações, além daquelas de folha 3 a 5, uma vez que o despacho da DERAD foi cientificado em 13 de 5 de 2008, é a primeira argumentação dela, ou seja, deveria se estender a decadência para além da que já foi declarada tacitamente homologada. Ela usa nessa argumentação basicamente o fato de como o processo foi todo reunido num processo único, se deveria dar um mesmo destino, uma mesma sorte a todas as DECOMPs, de forma que aquela homologação tácita da primeira DECOMP se aproveitasse as demais. Deduziu a alegação violação ao princípio da defesa, porque, na verdade, se negou uma diligência em sede de julgamento de primeira instância. Ano de 2001, efetivamente. A questão, basicamente, aqui é o seguinte: o contribuinte alega que no parecer conclusivo, tem a questão de oferecimento à tributação de rendimentos financeiros. O contribuinte alega o seguinte, que estaria numa rubrica distinta de variações cambiais ativas esses rendimentos oferecidos à tributação. Só que essa rubrica de variações cambiais ativas não foi desprezada pela autoridade julgadora ao ter o oferecimento à tributação em si. Diria que, na verdade, também ainda, ou seja, que, na verdade, ela também tem um problema que ela teria apurado, nessa DIPJ, ela teria apurado essa rubrica via valor líquido, ou seja, ela fez uma variação cambial ativa e passiva líquida na DIPJ, e ainda tem a questão do JCP, que também, teoricamente, também foi dito que, na verdade, não foi oferecida a tributação. Ela disse que, na verdade, também teria sido oferecida a tributação do JCP. Disse que consta de dinheiro, efetivamente, então não poderia desconsiderar assim. Então, são 2 rubricas, basicamente, de receita de oferecimento de tributação, JCP e questão de rendimentos financeiros em si.
Aí disse que, na verdade, estaria nessa rúbrica de variações cambiais, essas duas rúbricas estariam dentro dessa, que ela errou de linha na DPJ, então teria oferecido a tributação. Em 2002, efetivamente, as argumentações são semelhantes, efetivamente, ela diz, na verdade, que teria sido considerado a linha 20 da ficha 6A, que é a variação cambial ativa, efetivamente. JCP também estaria nessa linha da DPJ em si. Aí aqui a única coisa que tem de diferente é que, na verdade, tem uma compensação da estimativa de abril de 2002, que ela está usando o saldo negativo de 2001. Então, como o saldo negativo de 2001 foi glosado aqui, ou seja, não se reconheceu nada, ela diz o seguinte, olha, também uma vez que eu estou pleiteando que seja reconhecido o saldo negativo de 2001, essa estimativa também compensada ficaria boa, né? Já seria passível de reconhecimento também. Então, ela requer que seja declarado todos os FES, aquela primeira argumentação de pertence, nulidade por violação de questão de gestão ter sido realizada, e caso de do mérito seja conhecido por presente recurso para que ao final sejam homologadas as compensações efetivadas à época. Esse era o recurso voluntário do contribuinte. Ela apresentou depois as razões adicionais, aí o que aconteceu? Já houve uma apreciação desse recurso aqui por esse colegiado, uma posição antiga, acho que foi o Paulo Jackson, que era o relator na época. Se converteu em diligência justamente para ver essa questão da avaliação cambial ativa, se realmente teria sido registrada essa oferecimento de tributação ou erroneamente nessa outra rúbrica ou não. E também a questão do JCP. Então, eu trouxe todo o despacho da diligência no item, a linha D e do item 3 do item 5, no item 6, na verdade, do relatório, tem toda a diligência solicitando efetivamente, a fundamentação efetivamente, mas basicamente, eu vou me ater aqui ao final. Ele queria ver se os valores lançados na DIPJ, na ficha de 6 a linha 20, seriam avaliações cambiais ativas, continha os rendimentos financeiros, se houve aquela apropriação negativa e positiva, de forma que se tivesse só a rúbrica líquida, efetivamente, ele também pediu que o auditor diligenciante verificasse isso, e ainda se JCP, mesma coisa, se fosse da DPJ 2002, efetivamente, estaria dentro da rúbrica de variações cambiais ativas também. E aí ele pede a mesma verificação para o outro saldo negativo, ou seja, ele nem falou disso, da mesma forma para a verificação para o DPJ 2003 e 2002, ou seja, era uma auditoria para verificar se foi oferecida a tributação ou não na rubrica de variação cambial ativa, tanto a Receita Financeira como o JCP. Foi realizada a diligência, se anexaram os elementos de prova novos, estão nas folhas 448 a 495, tem um arquivo não paginável nas folhas 600, e ele tem os documentos folhas 616 a 694, mas a autoridade diligenciante fez um relatório bem completo, vocês veem, são 5, 6 páginas, até ele foi bastante assim, acho que fez umas 3 ou 4 intimações, 2 ou 3, foi mais de uma intimação, ele fez uma intimação, não ficou satisfeito com o resultado da resposta, fez uma outra intimação, então foi uma diligência bem completa, mas está todo o resultado aí, o relatório de diligência circunstancial, nós foi 736.741, eu não vou me discorrer muito sobre esse relatório de diligência, porque, na verdade, ele é muito do fundamento do meu voto, então eu vou deixar para discorrer sobre ele, o que se concluiu na diligência em sede de voto. Efetivamente, a contribuinte cientificada do relatório de diligência apresentou ainda uma manifestação de folha 74752, e eu também vou analisar essa manifestação com relação ao relatório de diligência da contribuinte quando eu for votar o processo em si. Assim, retornam os autos para fim de aplicação desse colegiado. Então, é isso, pessoal. Basicamente, questão de oferecimento da receita e tributação, rúbrica diferente na DIPJ, o contribuinte alega que ofereceu uma rúbrica diferente, já foi objeto de diligência, está voltando aqui para a apreensão do colegiado, esse que é o pano de fundo do processo. Então, doutora Juliana, fica à vontade aí, 15 minutos, por favor, para completar ou fazer suas argumentações quanto aos temas aí. Perfeito. Ilustríssimo senhor presidente e relator, conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior, na pessoa de quem cumprimento todos os ilustríssimos julgadores desta turma. Muito bom dia. Minha exposição será muito breve, farei um rápido resumo da autuação apenas para que possa, então, demonstrar as razões para sua completa insubsistência, razões as quais, vale dizer, foram corroboradas no âmbito da já mencionada diligência fiscal que foi determinada por este Conselho. Pois bem, a empresa utilizou o saldo negativo de RPJ e CS dos anos de 1998, 2001 e 2002 para quitar débitos de estimativas mensais de IRCS referentes a algumas competências de 2003 e 2004. As compensações foram glosadas pela fiscalização ao argumento de que, supostamente, não teriam sido oferecidas à tributação todos os rendimentos sujeitos
ao imposto de renda retido na fonte, que foi, então, objeto de dedução na apuração do IRPJ. Muito embora a DRJ tenha reconhecido a homologação tácita da compensação pertinente ao crédito de 1998, foram mantidas as demais glosas sob o mesmo argumento utilizado pela fiscalização, qual seja o suposto não oferecimento de tributação dos rendimentos que ensejaram o imposto de renda retido na fonte. Como se nota, trata-se de caso pertinente à súmula 80 deste Conselho, que estabelece 2 requisitos para a dedução do IR-fonte na apuração do IRPJ. O primeiro, a comprovação da retenção, e o segundo, o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. No presente caso, não há qualquer dúvida, discussão ou mesmo questionamento acerca da devida comprovação da retenção, pelas fontes pagadoras, do imposto de renda adiantado que foi posteriormente deduzido pela empresa em sua apuração do IRPJ. Assim, plenamente preenchido o primeiro estabelecido no 80 da crédito CARF. Já em relação ao cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, que é justamente o que foi objeto de questionamento pela fiscalização, deve-se deixar cristalino que a diligência fiscal determinada por este egrégio Conselho corroborou e comprovou o que a empresa já vinha alegando nos autos, que é justamente o devido oferecimento à tributação dos rendimentos que ensejaram o IRRF. De fato, tanto em relação ao ano calendário 2001 quanto ao 2002, as receitas que ensejaram as retenções foram devidamente oferecidas à tributação por meio da linha 20 da ficha 6A das DIPJs. Vejam que em ambas as DIPJs foi lançado, na mencionada linha 20, o saldo líquido das variações cambiais. E, em função disso, a diligência fiscal solicitada por este Conselho foi categórica ao afirmar que, em tal linha, abre aspas, encontram-se de fato rendimentos financeiros sujeitos à retenção de IR-fonte, fecha aspas. Assim, conquanto se possa alegar eventual equívoco no preenchimento da DIPJ, o que, no entanto, vale ressaltar, não foi objeto da autuação, é cristalino que houve o efetivo oferecimento à tributação dos rendimentos que ensejaram o IR retido na fonte. E, nesse sentido, resta demonstrado o atendimento ao segundo requisito colocado pela súmula 80 deste Conselho. Preenchidos, portanto, ambos os requisitos exigidos pela súmula 80, há apenas uma única conclusão possível, que é a possibilidade de dedução do imposto de renda retido na fonte da apuração do IRPJ, justamente tal como realizado pela empresa recorrente. Desse modo, com essa breve exposição, a Emprev reitera o pedido para que seja provido o recurso voluntário, a fim de que sejam homologados pelos ilustríssimos conselheiros pela atenção à minha breve exposição. Obrigado, doutora Juliana. Pessoal, eu vou passar o voto, então. Acho que as questões estão bem claras aqui. Então, cientificado de decisão de primeira instância em 13 de 10 de 2011, a contribuinte apresentou em 11 de 2012 recurso voluntário. Assim, o PT tempestivo eu conheço, do recurso contribuinte, passo a sua análise. Ele, então, ali, a partir da homologação da da DECOMPT, folhas 3 e 5, reconhecido pela Corte de primeira instância, permanece em discussão somente os saldos negativos da própria corrente para os anos de 2001 e 2002, ou seja, eu já retiro da LIT o saldo negativo de 98, que inicialmente estava nessa questão desde o início. Estão utilizados nas declarações, aí as foram 223, 224, 125, 128 e 129, 132, são essas declarações de interesse. Então, eu vou passar ainda, antes de analisar a liquidez da direito creditório, à luz da argumentação do contribuinte do relatório de diligência, obviamente, eu vou tratar agora da preliminar de homologação que o contribuinte levantou. É aquela fundamentação minha tradicional, eu acho que a homologação tácita não se confunde com a decadência, cito o artigo 74, 5, 94, 30, que estabelece a homologação tácita em si, ou seja, se refere esse instituto à extinção de débitos por compensação, efetivamente. Não se confunde com a decadência em si, que é, para mim, uma fluência de prazo para de constituição de crédito tributário, não tem homologação tácita. Eu afasto, então, aquela questão de aplicação do 154, efetivamente, do 1731, a questão da homologação tácita. Claro, aquele acordo da Câmara Superior
do Dr. André Mendes, que fala exatamente isso, que na verdade é diferente, o processo de reconhecimento de direito creditório é diferente do processo de constituição do crédito tributário. Então, na verdade, eu só traço uma distinção aqui entre decadência e homologação tácita aqui, tradicional que eu já trago. Então, o que eu concluo aqui com base nessa distinção? A partir do acima exposto, eu entendo plenamente cabível a verificação de liquidez e certeza de direito creditório frente a saldos negativos, ainda que tivesse transcorrido até a data de ciência dos fatos exonerados pelo contribuinte, ocorrido aqui em 13 de 2008, mais de 5 anos desde o reconhecimento do fato gerador de RPJ em análise, sem prejuízo que possa haver uma homologação tácita da DECOMP, efetivamente. Caso tenha havido 5 anos entre a entrega da DECOMP e efetivamente o despacho decisório em si. Ou seja, eu acho que, na verdade, eu poderia sempre olhar o saldo negativo, desde que o DECOMP não tivesse sido objeto de homologação tácita. A única, uma vez considerando essa data de ciência 13 de 5 de 2008, a única que poderia estar abrangida efetivamente por esse prazo seria a questão da DECOMP protocolo 28 de 3 de 2003, ou seja, na verdade, essa aí já foi afastada pela Delegado de Ordem de Primeira Instância, que é a DECOMP operativa de 98, e eu traço aqui no item 20 do voto, eu só rechaço a argumentação do contribuinte de que eu deveria, pelo fato de ter se reunido num processo todas as DECOMPs, eu tenho que obedecer ao prazo de uma, da primeira DECOMP para as outras, efetivamente. Eu acho que essa tese, efetivamente, não prospera. Eu não posso aceitar que a reunião de mais de uma declaração de compensação em um mesmo processo tenha uma condão de tornar aplicável os dados de uma DECOMP a uma DECOMP diversa, efetivamente, que as mesmas tenham que seguir a mesma sorte, ou seja, eu não concordo com essa tese, efetivamente, porque eu entendo que a cada declaração apresentada formaria suplente de extinção do débito em si, que está constante ali, ou seja, cada declaração de compensação é um ato formal, efetivamente, tem que ser analisado à luz de seu dado de protocolização, débitos ali constantes, direito creditório ali constante, então tem uma abrangência de extinção e dados de protocolização próprios, e, consequentemente, cada DECOMP em si tem um prazo de homologação tácita próprio também. Com isso, eu rejeito a alegação da legislatura autuada de decadência contra as outras DECOMPs do saldo de 2002. A seguir, item 22 do voto, eu deixo de apreciar a questão da violação da defesa, porque se referia basicamente à questão da diligência. Isso acabou tendo sido atendido pelo colegiado anterior, por esse colegiado na composição anterior, quando ele realizou a diligência em si. Então, a violação da defesa, se tivesse havido, efetivamente já foi sanado. Efetivamente, até se acedeu ao pedido do contribuinte de realizar a diligência, efetivamente, como se fez, efetivamente, para oferecimento de tributação. Então, eu entendo que esse pedido aqui, com a diligência realizada, perdeu o objeto em si, então não vou manifestar sobre essa violação para a defesa pela não realização da diligência que foi aventada em recurso. Então, superados esses dois tópicos de homologação e decadência e da diligência da questão para a defesa, eu passo a análise de liquidez e certeza de direito creditório em si. Então, eu faço um apanhado aqui do que seria a alegação do contribuinte, no item 23 do voto. Ela alega que ofereceu a receita de tributação na linha de variação cambial ativa, na CPJ de 2001 e 2002, idem para a receita de JCP também. Então, teria que ser homologada tacitamente também aquela compensação de 2002, de abril de 2002, que foi negado, a estimativa que usava o saldo de 2000. Então, basicamente, isso, uma vez que eu reconheço o saldo de 2001, além dessas duas questões da receita de 2002, eu também teria, a contribuinte passaria a ter direito, eu teria que reconhecer a homologação da estimativa de 2002, de abril, que usou o saldo negativo de 2001. São esses 3 pontos, efetivamente. Eu trago aqui, efetivamente, primeiro transcrevo o relatório de diligência. Esse primeiro é importante a gente se ater, porque a alegação do contribuinte de que ele acedeu integralmente ao oferecimento de tributação, que não foi verdade no ano de 2001. Eu até transcrevi aqui, o auditor fala nitidamente assim. Dessa forma, temos que o total dos rendimentos financeiros sujeitos à tributação soma 9.382. Esse valor encontra respaldo na documentação contábil do contribuinte, porém, conforme consignado efetivamente no parecer conclusivo 94 de 2008, o total dos rendimentos financeiros informados pelas fontes pagadoras em suas respectivas DIRFs soma 11.795.118.11. Aí ele vem com a conclusão que é a que interessa aqui para esse processo. O que legitima a conclusão de que o contribuinte ofereceu apenas 79,54% dos rendimentos da tributação, fazendo jus na mesma proporção ao total do IRF retido pelas fontes pagadoras. Aí ele faz uma observação adicional, isso é um fiscal diligenciante no relatório final. Observe que o próprio contribuinte admite ter oferecido a tributação
apenas 79,54% dos rendimentos tributários, conforme se pode asseverar pela leitura do documento por ele acostado, ele cita um documento que vai acostar essa diligência, de folha 449 e 452, especialmente o segundo parágrafo de folha 450. Aí ele responde que realmente tem uma parte dos rendimentos que estão, mas você vê, ele está dizendo que, na verdade, só 79% dos rendimentos foram oferecidos à tributação. Aí ele segue, então, efetivamente, a questão dos receitos sobre JCP. Ele diz a leitura do item 6, a única conclusão possível é de que as receitas de juros sobre capital próprio não foram oferecidas à tributação. A esse respeito, o próprio contribuinte admite que referidas receitas não foram inclusas em receitas financeiras, da FGC da DIPJ. Então, quanto ao 2001, ele diz, DIPJ 2002, no caso de 2001, objetivamente respondendo ao quanto solicitado pelo órgão julgador, os JCP não se encontram lançados na ficha 6. Então, eu acedi esse relatório de diligência, eu vou efetivamente fazer o cálculo, fiz o cálculo pelo ano de 2001, considerando um adicional, que eu acho que tinha se dado 24% de oferecimento da tributação na primeira instância, que também foi o que parece no despacho acessório foi dito, eu subi esse valor para 79%, que foi reconhecido pelo relatório da diligência, só que ainda que eu para 2001, que eu reconhecesse 79% de oferecimento da receita da tributação, não gera saldo negativo para o contribuinte. O que acontece? Ele tinha um IRDV de 7.379, ele tinha 5.700.000, acho que aproveitado no ano com base nesses 24%. Quando eu uso esse 79% de apropriação como reconhecido pela tributação, ele passa a ter uma estimativa mais fonte, nova fonte agora reconhecida, de 7 milhões, então continua com um saldo de imposto a pagar aqui. Ou seja, o fato desses 21%, 20,46% não terem sido reconhecidos aqui, faz com que ele mantenha, que eu não tenha nada reconhecido de saldo negativo para o ano de 2001. Ano de 2002 é diferente. Ano de 2002, se vocês quiserem ler o relatório, o fiscal reconhece a totalidade do oferecimento das receitas financeiras. Novamente, a única restrição que tem efetivamente, ele diz, por último, relativamente ao terceiro e último ponto, receita de JCP também não foi oferecida à tributação. Então, eu faço um novo cálculo agora para o ano de 2002, efetivamente, levando em consideração somente a questão da estimativa eu não vou poder dar, porque o de 2001 permanece no objeto de não reconhecimento, então eu faço um novo cálculo com todas as receitas financeiras declaradas. Nesse caso aqui, sim, aí o contribuinte tinha um saldo negativo reconhecido de R$747 mil, e a PJ os cálculos do ano de 2001 está na folha 15 do meu voto, e o de 2002 está na folha 17, se vocês quiserem ver os quadrinhos. E aí sim, o contribuinte passa um saldo negativo de RPJ reconhecida de R$1.455.702,19. Então, eu reconheço esses 707 mil adicionais aqui, estou dando provimento parcial, não reconheço o saldo de 2001, reconheço 707 de 2002, e apenas a questão da estimativa de 2002 também não tem nada que se reconhecer, porque não houve nada adicional, não houve saldo negativo, permanece em zero, saldo negativo reconhecido de 2001, então, estou no provimento parcial para reconhecer um montante adicional de 707 mil de saldo negativo de RPJ de 2002, o montante reconhecido de direito creditório passa de 747.82153 para 1.455.702,19. As compensações legítimas têm que ser homologadas no limite do direito creditório reconhecido. Então, estou no provimento parcial ao recurso contribuinte para reconhecer esse direito creditório adicional com base no relatório de diligência. Esse é o voto. Fico aí à vontade de debate e esclarecimento dos conselheiros aí, né? Eu ia dizer que foi assim, bastante claro, né? Pelo que eu estou vendo, o conselheiro relator, ele aplicou o resultado da diligência, né, que reconheceu realmente o oferecimento à tributação de outra parcela, né, do fonte, lá não relativo ao JCP, mas relativo às variações cambiais, né, 2001, mesmo com a recomposição ali da apuração do imposto, ainda resultou em imposto a pagar e não saldo negativo, né, apesar de ter sido reconhecido um valor maior de fonte, e no ano calendário 2002, de fato, esse reconhecimento a maior do fonte aumentou, né, o reconhecimento do direito creditório, 707 mil ali, resultando um total de 1.455.000. Enfim, eu acho que para mim está claro, né, não tenho, assim, dúvida. Tá bom, então eu vou colher os votos, pessoal. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o relator. Doutor Lisandra. Acompanho o relator, presidente. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas. Desculpa, doutor Lucas, sua vez. Sem problema, acompanho, presidente.
Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Doutora Bárbara. Acompanho, presidente. Então, pessoal, ficou o resultado, para a patrona até registrar. Dar provimento parcial ao recurso para reconhecer um montante adicional de R$ 707.880,66 de saldo negativo do ano calendário de 2002. Então, o montante reconhecido de direito creditário para aquele ano passa a ser um 455.702,19. Tá bom, patrona? Esse é o resultado final do recurso. Perfeito, agradeço e peço licença para sair da sala. Bom dia. Bom dia, até logo. Pessoal, agora a gente vai para o 78, também é minha relatoria da Volvo do Brasil. Amanda, pode convocar o patrono do 78, que a gente vai ser apreciado agora. Farei a convocação, presidente. Item 78 da pauta, doutor Matheus, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 78 da pauta, doutor Matheus, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. A convocação foi feita. Obrigado. Bom dia. Bom dia, doutor Matheus. Bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Matheus, eu sou o relator do processo. Eu vou relatar, o senhor na sustentação vai ter 15 minutos. Fique à vontade para complementar algum ponto do relatório que talvez tenha ficado não corretamente relatado ou até incompleto. O senhor fique à vontade para completar o relatório. Muito obrigado. Então, pessoal, iniciando o relatório, é um processo aqui, eu vou só traçar assim, o que se trata o processo. É uma questão de pagamento a maior de fonte, efetivamente. E o que acontece, efetivamente? Há uma alegação do contribuinte de que, quando ele recolheu, houve umas apurações intermediárias de JCP no ano calendário. Ele disse que, quando ele recolheu o último DARF, relativa à remessa da matriz lá na Suécia desse JCP, não se levou em consideração naquele DARF, né, no DARF calculado, que já tinha uma provisão anterior de JCP feita em novembro. Então, o que aconteceu? Como se tivesse uma provisão em duplicidade em dezembro de um valor que já tinha sido provisionado anteriormente. Isso gera um recolhimento a maior, obviamente, porque teria havido um JCP maior, efetivamente. Então, ele diz, olha, na verdade, eu verifiquei que teve esse erro de provisão, então, na verdade, eu tinha que recolher, acho que era 1.500.000, e recolhi 5.600.000 de DARF aproximadamente. Então, esse 4.100.000 seria objeto de restituição quando a gente está pedindo. É uma decomp, na verdade. Ele está pedindo, efetivamente. Mas tem um direito creditório aqui de 4 milhões sempre por conta dessa provisão, que não foi. Na última provisão realizada, não se levou em conta uma provisão anterior que já tinha sido feita. Então, toda a questão do processo é basicamente essa. Aqui eu vou passar o relatório formal, mas basicamente é isso. É uma questão do JCP que foi pago, acho que referente a declarado em dezembro, acho que foi recolhido em 28 de 12, efetivamente. Que, na verdade, estaria contemplando já um valor que já tinha sido remetido anteriormente e provisionado anteriormente. Então, na verdade, um pagamento em duplicidade. Toda a celeuma do processo é isso. Então, é uma DECOMP, transmitida em 31 de setembro de 2007, com se pretendia conversão de RRF com um valor de direito creditório de volume de pagamento maior, que é essa discussão que eu trouxe aqui em linhas gerais. O despacho decisório, o direito creditório de não confirmado, porque foi integralmente utilizado, que ele declarou inicialmente o JCP no montante que ele pagou, então estaria alocado na DCPF, aí o despacho decisório negou, ele apresentou, foi cientificado em 14 de 10 esse despacho, de 2010, apresentou em 9 de 2010 uma notificação de conformidade, DRJ de São Paulo, relatou o acordo que está nas folhas 63 a 66, e 4 de 12 de 2017, julgando improcedente a referida manifestação, basicamente dizendo que, na verdade, não tinha uma documentação hábil e idônea a suportar a alegação de pagamento maior do contribuinte. Cientificado em 20 de 6 de 2016, a contribuinte apresentou em 20 de 7 recurso voluntário, então nas folhas 7.2 a 8.8 recurso,
tem uns anexos longos, que tem alguma coisa de documentação contábil aí, que está na página 89 a 270. Após breve síntese dos fatos, a contribuinte sustenta basicamente que ela juntou diversos documentos para demonstrar o crédito de IRF pleiteado, demonstrativo de cálculo, da IPJ, DAF, mas ainda assim a DRJ optou por rejeitar a compensação. Ela admite que teve algum equívoco na preenchimento da DCTF original, que acabou alocando esse montante que ela disse que pagou a maior num débito também que existia de pagamento oriundo dessa fonte do JCP remetido. Mas ele disse, na verdade, apesar de ter podido cometer alguns erros na DCTF preenchida originalmente, ele disse que a finalidade da norma não é que se atinge a compensação oriunda desse erro de preenchimento, ou seja, ele tem que se colocar em cima, pode colocar a forma do ato em plano superior à realidade da situação, que ou seja, que o pagamento maior realmente existiria, então a forma do CPF, de ter cometido um equívoco na DCTF, não poderia evitar que ele pudesse compensar esse valor de direito creditório. Ele disse que, na verdade, entende ainda que os esclarecimentos que justificam o recálculo do IRF do ano 2006 efetivamente foram detalhadamente demonstrados, ou seja, os esclarecimentos são suficientes, com a devida comprovação da existência ainda. Ele disse que, na verdade, a decisão recorrida não infirmou esses elementos de prova que ele trouxe efetivamente. Então, na verdade, até a DRJ teria reconhecido que existiam elementos de prova suficientes, que as dúvidas podiam ser esclarecidas pela escrita fiscal da empresa, efetivamente, ou pelos documentos dando suporte aos lançamentos contábeis, efetivamente. Então, diante desse reconhecimento da possibilidade de saneamento dessa instituição probatória, ou seja, dessa insuficiência probatória de instrução, ele acho que poderia ter se convertido no julgamento de diligência naquela época, para fim de verificar efetivamente se a alegação dele de recolhimento em duplicidade estaria bem fundamentada ou não. Cita depois os artigos da IN 1300 e 900. Então, diz o seguinte: uma vez não determinada diligência, o acordo deveria ser anulado por esse conselho, a fim de que seja determinada a repressão do PT contra a autoridade competente, efetivamente. Ele acha entende que, ainda que não sendo recorrido, ele deveria se baixar esse feito em diligência para suprir, então, essa questão que seria o fundamento da nulidade que está sustentando. Ele volta a dizer que, na verdade, o fato de ter na DCTF original informado errado a existência do débito não induz ao indeferimento automático da compensação. Aí ele apresentou ainda, além dos elementos constantes da medição de conformidade, traz os novos elementos de prova, ele recursal, traz os lamentos contábeis e o LALUR, efetivamente, que agora, se houver, eles acham que esse conjunto, o contribuinte entende, permite concluir a existência do direito creditório pleiteado. Ele diz que, na verdade, ele faz um esclarecimento quanto a essa natureza, efetivamente, diz que a distribuição de JCP efetuada em dezembro, efetivamente, não se computou um valor já provisionado em outubro, que é justamente essa questão. Se vocês puderem antecipando a análise, tem um demonstrativo do contribuinte bem claro, efetivamente, onde se consegue ver essa questão dos três provisionamentos em si. Traz os livros de folha 102 e 194, dizendo que, na verdade, esses livros respaldam essa argumentação de que houve um provisionamento de duplicidade, com consequente recolhimento em duplicidade posteriormente. Diz que não se infirmou as provas recostadas aos autos, então, na verdade, teria que obedecer as provas constantes aos autos, tipo a legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, efetivamente, formalismo moderado, ele também quer, efetivamente. Então, ao final, o pedido dele, dizendo que no sentido de que ele provia o recurso no lance de acordo recorrido a fim de ser reduzido de diligência fiscal, isso é a solução da controvérsia, subsidiariamente, caso não haja decisão recorrida, com a baixa feita em diligência ou não, ele propugna pela reforma do acordo por esse conselho, a fim de que reste conhecido o direito creditório do pagamento a maior desse JCP que teria sido provisionado e, consequentemente, depois recolhido um valor em duplicidade. Acho que é isso, doutora. Fique à vontade aí para completar e para fazer suas alegações aí, 15 minutos, por favor. Perfeito, senhor presidente. Eu gostaria de compartilhar uma apresentação com uma questão bem numérica. Se o senhor me autorizar, eu gostaria de fazer essa apresentação em PowerPoint, pode ser? Pode, fique à vontade. Um segundo. Não sei se os senhores conseguem enxergar a apresentação.
Pois bem, bom dia. A presente sustentação, ela tem por objetivo destacar as provas e os aspectos fáticos que conduzem à homologação da compensação por si pretendida, principalmente porque a negativa do seu direito creditório está fundada no mero erro de preenchimento de CTF, que não pode prevalecer. O recurso voluntário interposto contra o acórdão que manteve a negativa de compensação do crédito do imposto de renda retido na fonte, código 9453, incidente sobre pagamento de juros sobre capital próprio do ano de 2006. A temática deste caso é conhecida por essa turma e consiste na não retificação de DCTF anteriormente à ciência do despacho decisório, o que impõe ao contribuinte a comprovação por meio dos documentos hábeis do crédito que alega ter. Na hipótese, esse dever foi cumprido. Tais documentos foram apresentados pela recorrente tanto por ocasião da interposição da manifestação de conformidade, momento em que esclareceu a origem do crédito e demonstrou o erro de cálculo cometido na apuração do imposto de renda, bem como, complementarmente, em sede recursal, anexando, inclusive, os seus lançamentos contábeis. Pois bem, como já dito, a origem do crédito decorre do imposto de renda na fonte exigido em relação a JCP pago a sócios residentes domiciliados no exterior, pagamento que se deu durante o ano de 2006 em 3 momentos distintos. O total de JCP pago no ano de 2016 foi R$ 86.202.221,58, conforme contabilidade anexada junto com o recurso, cuja imagem foi printada aqui nessa apresentação para os senhores. A partir dessa base de cálculo, o imposto de renda devido à alíquota de 15% nos termos da legislação de regência, geraria um imposto total a pagar de R$ 12.930.000 e alguns centavos. No entanto, o valor recolhido foi superior. A recorrente acabou recolhendo R$ 17.049.348,83 através de 3 DARFs. Um em julho, nos respectivos momentos dos pagamentos de JCP. Um em julho, um em novembro e um em dezembro. Especificamente em relação ao último recolhimento, que é objeto do PERDECOMP e hora em discussão, como a parcela de JCP complementada pela empresa foi de 10 milhões, aproximadamente 10 milhões em dezembro de 2006, a retenção devida era de R$ 1.569.264,20, correspondente aos 15% da alíquota legal, e não os R$ 5.688.279,80 recolhidos pela empresa, o que representa aproximadamente 54% do total pago a título de JCP. Na escrituração contábil, especificamente em relação a esse DARF de dezembro, consta o lançamento do pagamento de JCP em dezembro de 10.461, bem como a respectiva retenção na ordem dos R$ 5.600.000. O livro-razão e o diário juntados ao recurso deixam bem claro também que a base de cálculo da JCP total paga no ano de 2006 foi efetivamente 86 milhões, como já afirmado, que o montante recolhido foi de aproximadamente 17 milhões e que, portanto, houve um recolhimento acima do valor efetivamente devido, que seria de 12 milhões. O DARF de dezembro, repita-se aqui, senhores, ele foi recolhido no total de R$ 5.688.000, enquanto o correto seria R$ 1.569.000 aproximadamente. Esse montante, isso é importante destacar, senhores, representa 54,37% do total de JCP pago no período, no mês de dezembro, que obviamente é superior à alíquota devida. Os demonstrativos juntados na manifestação, apresentados com a manifestação de conformidade, demonstram que houve um erro de provisionamento da parcela de dezembro. E que erro foi esse? Esse quadro que eu apresento para os senhores aqui agora tenta demonstrar esse equívoco. Houve, como já dito, o pagamento de JCP em 3 momentos distintos. Em julho, houve o pagamento
de 48 milhões. Em novembro, houve o pagamento de 27 milhões e houve um complemento em dezembro de mais 10 milhões, gerando o total dos 86 milhões pagos a títulos JCP no período. No entanto, na hora dos provisionamentos para fins de pagamento do imposto de renda, a recorrente acabou repetindo nos seus controles, nos seus cálculos internos, o valor de 48 milhões que tinha sido deduzido em novembro, sem considerar os 27 milhões complementares que haviam sido pagos em novembro e recolhido o respectivo imposto de renda. Então, isso gerou uma distorção do valor que deveria ser efetivamente deduzido, que seria os 75 milhões. Disso demonstra-se, então, que o total de imposto de renda que foi recolhido se deu com bases equivocadas, enquanto o correto pelas bases efetivamente comprovadas e contabilizadas seria de total de imposto de renda do período de 2006 seria de 12.930.000 reais. O LALUR e a DIPJ, postado aos autos, também comprovam que nenhum valor do imposto de renda na fonte sobre remuneração de capital próprio foi utilizado na dedução ou na apuração do próprio IRPJ, até porque não se trata de incidência sobre receitas ou mera antecipação. Então, disso, senhores, a recorrente vem destacar que houve, pelas provas, inclusive juntadas desde a manifestação e apostados ao recurso, houve um pagamento a maior ou indevido de imposto de renda na fonte sobre JCP, na ordem de R$ 4.119.015,59, que é justamente os 5.600.000 menos 1.500.000 devidos na competência de dezembro de 2006. Por essas razões, espera-se o provimento do recurso voluntário para que se reconheça a necessidade de realização de diligência fiscal, anulando-se o acórdão recorrido, já que não apreciou as provas constantes da manifestação de conformidade, ou, por economia processual, se determine a baixa dos autos para a realização da diligência fiscal e exame da documentação apresentada, com posterior retorno dos autos a este colegiado para o exame do mérito do recurso, ou, desde logo, se entendendo desnecessária a diligência fiscal, uma vez que comprovada a existência do direito creditório, inclusive pela documentação contábil anexada ao recurso voluntário, determine-se a homologação da compensação em litígio. Seriam essas as considerações da recorrente. Muito obrigado pela atenção, senhores conselheiros. Obrigado, doutor. Eu vou passar o voto, então, pessoal. Acho que vocês podem acompanhar aí. Inicialmente, eu vejo a questão da tempestividade, como sempre, cientificar em 20 do 6, o contribuinte apresentou em 20 do 7 recurso voluntário, o pleito é tempestivo, então eu conheço e faço análise. Analisa a questão da preliminar de nulidade do acórdão recorrido. Eu, na verdade, tenho aquele posicionamento de que, na verdade, não havendo prejuízo ao contribuinte, eu não declaro a nulidade do ato, né, no caso do acórdão recorrido, que está sendo propugnado, ainda mais porque eu tenho a possibilidade aqui de sempre suprir no mérito, se for o caso, ao próprio contribuinte. Como está se alegando aqui a violação de ampla defesa, efetivamente, com relação à diligência, já vi até que eu vou acabar chegando num resultado de diligência ao final, mas então, ainda assim, eu acho que não seria o caso de se eu poderia aqui, em algum momento, aceder ao mérito que o contribuinte está demandando da autoridade. Então, na verdade, eu acho que não seria o caso de nulidade. Cito que houve uma fundamentação devida no acórdão recorrido, não houve nenhum tipo de prejuízo ao sistema de garantia disponibilizado ao contribuinte em processual ou material, e, efetivamente, que há somente a alegação do contribuinte de violação ao arcabouço normativo em vigor ou a questão de divergência contaminante probatória em si. Então, eu faço a nulidade do acórdão recorrido. Esse é o primeiro ponto. E eu sigo, então, para a análise do direito creditório em si. Digo que, na verdade, se atende a todos os requisitos aplicados, a luz da lei de estabelecido por alta de inflação, ainda que não seja alto aqui, o que se aplicaria do artigo 10 do decreto 7235 foi observado pelo DRJ. O contribuinte demonstrou ter conhecimento e compreensão plena dos termos da motivação do indeferimento do direito creditório dele. Então, descarta a existência de qualquer prejuízo à parte ou caracterização de qualquer das hipóteses de nulidade prevista no 59, do 7235, ou ainda qualquer irregularidade, incorreção ou omissão na forma de 60, também do decreto 7235, devidamente motivada desde a primeira instância, de forma clara e objetiva,
foram oportunizados a atuar da defesa e contraditório, então eu rejeito a preliminar de despacho do acordo recolhido levantado, sem prejuízo do procedimento da análise do mérito do pleito, que eu vou entrar no mérito agora. Então, eu sigo quanto ao mérito. Então, acho que o mérito dessa questão da provisão em si, eu agora vou ler um pouquinho, que eu acho que essa que é o cerne da questão, uma vez afastada da nulidade, como eu já afastei. E se o recurso voluntário, a contribuinte retoma a argumentação de erro no recolhimento de JCP, de Lei de Apuração 12 de 2006, acrescentou novos elementos contábeis. Para quem quiser ver os elementos de prova, aí estão nos livros diários em razão de folhas 102 a 194, a luta na folha 195. Ele está tentando suprir a necessidade de anexação demandada pelo doutor advogado de primeira instância. Então, eu aceito a apresentação, pelo fato de entender que foi um argumento que foi trazido a nós posteriormente pela autoridade de advogado de primeira instância. Então, essa prova, para mim, eu aceito, com base na exceção estabelecida no 16(4)c. Trago aquela questão que acho que todo mundo já conhece também, que o 11 da prova nessa série de compensação é do contribuinte, por aplicação subsidiária da Lei 731 do CPC 2015. Eu entendo que o sujeito passivo, ao tentar se desencobrir a contente da ONS, ele produziu, no caso, um indício de verossimilhança das alegações. Então, eu acho que, na verdade, aqui há algum tipo de fumaça de que houve realmente um erro de fato quando o recolhimento da JCP, que, obviamente, ocasionou um erro no preenchimento da CTF também. Então, pelos elementos de prova, eu acho que essa argumentação até tem claramente a provisão, o valor provisionado, efetivamente, que foi provisão no mês, é justamente o que se recolhe a maior, esses 4 milhões, que é exatamente a provisão que foi feita em outubro, ela bate exatamente com o valor que seria o objeto do direito creditório em si. Só que eu acho que, na verdade, eu gostaria de ter uns elementos adicionais a fim de me certificar que realmente ocorreu esse erro efetivamente. Então, eu estou convertendo em julgamento de diligência, os elementos até fica, se alguém do colegiado quiser apresentar alguma coisa que ache relevante aqui, a gente bota em julgamento e acrescenta. Mas, basicamente, o que eu gostaria de ver, além desses elementos aqui? Primeiro, a deliberação societária que, efetivamente, deu origem a esse JCP. Então, esse JCP surge, alguma deliberação societária que deu origem dizendo, olha, nós vamos pagar tanto, efetivamente, não está no consta dos autos. Eu não vi o comprovante de efetivo pagamento, ou seja, a saída efetiva desse recurso, não tem nada no sentido de que esse recurso foi efetivamente remetido. Tem a documentação contábil aqui, mas o efetivo pagamento aos sócios, de todos esses JCPs intermediários, também não foi feito. Uma outra coisa que eu vi aqui era o seguinte, o contribuinte trouxe os registros contábeis do erro, né? Ou seja, eu vejo a provisão errada, mas obviamente essa provisão foi objeto de erro, tanto que está gerando essa questão do recolhimento maior que está sendo alegado aqui, houve algum tipo de estorno, de forma que se voltasse o JCP ao valor correto a ser remetido em 12 de 2006. Eu gostaria de ver o período posterior, né, entre os exercícios anteriores, alguma coisa, um registro contábil onde se mostrasse esse valor, assim, correto, refletido na contabilidade da empresa. Ele mostrou até em sede de apresentação aqui o registro errado em 12 de 2006. Eu gostaria de ver o acerto desse, ou seja, o estorno de valores eventuais no período posterior, efetivamente. E aí, no complemento disso, eu não sei se há ou não, vou ter até casos existentes aqui, se houve algum tipo de DCTF retificadora, que às vezes a gente já pegou vários casos aqui em que a DCTF retificadora, na verdade, não é contemplada na análise dos partes de por isso que o pagamento fica alocado. Aí é só se houve ou não sei, talvez nem tenha havido pelo que está relatado no processo, mas eu tenho necessidade de retificadores quase existentes que possam responder a alegação de erro. Ou seja, eu estou só me certificando mais aqui, com base em documentos societários e contábeis aqui da existência de direito creditório, não me senti confortável para prover o recurso quanto ao direito creditório existisse líquido e certo com base nos elementos dos autos, mas, ao mesmo tempo, eu acho que há uma argumentação aqui, um indício de verossimilhança aqui, que realmente houve um erro na hora de se pagar esse JCP depois de uma provisão anterior não computada quando se foi pagar em 2006. Aí eu digo aquele fecho tradicional da diligência, para também haver necessidade, a autoridade fiscal pode intimar o contribuinte a apresentar outros documentos ou qualquer esclarecimentos adicionais, a autoridade fiscal pode apresentar os seus esclarecimentos depois, e, obviamente, depois disso tem que cientificar o contribuinte, no prazo de 30 dias de manifestação da diligência em si, e depois o recurso volta à apreciação desse colegiado aqui, para fim de prosseguimento do julgamento. Então, pessoal, uma conversão em diligência, eu estou pedindo só elementos adicionais aqui para me certificar essa questão do direito creditório efetivamente ser líquido e certo ou não, efetivamente, que são os elementos que estão condicionados, às vezes porque a coisa vai assim, a TJ pede alguma coisa, o contribuinte às vezes completa,
mas eu achei por bem completar a instrução probatória de forma que eu, como relator, ficasse confortável no sentido de me posicionar ou para a liquidez do diretório ou não, efetivamente. Então, eu estou convertendo o julgamento de diligência com base nesses elementos que eu citei aqui, que eu estou pedindo. Se alguém vê algum outro elemento que queira pedir aí, fique à vontade aí. Mas, basicamente, é isso, é uma conversão em diligência. Pois eu acho que presidente, está super completo aqui. Eu até já peguei um tempo atrás um processo que ele alegava essa questão, justamente ele provisionava e depois ele contabilizava 2 vezes e terminou restando demonstrado. Eu acho que tem um início bastante razoável de prova, agora eu acho que merece realmente ser diligenciado, e acho que está super completo aqui os itens da diligência. Né? A retificadora em si é desejável, né? Eu já coloquei isso em vários despachos meus, eu acho que se você comete um erro, você ter um DCTF retificadora é desejável, mas às vezes, dependendo até do tempo, ele nem consegue mandar, e assim, não é condição sine qua non para reconhecer, é só para ver se realmente, de fato, os números estão casando, né? Mas quando isso voltar, né, da diligência, a unidade de origem vai dizer, alguns conselheiros podem entender que tinha que ter uma retificadora, outros que não, então eu acho relevante pedir essa informação, entendeu? E aí a gente decide na volta, para depois alguém dizer, mas não teve nem retificadora. Eu mesmo não faço questão, mas, né, algumas pessoas exigem. Acho que está super completo, estou pronta para votar. Pessoal, eu vou colher o voto. Doutora Giovana. Como diria Roberto, né, Giovana? Não, Heitor, permita, aqui eu preciso só tirar uma dúvida. Antes, como diria Roberto, né, se a retificadora não é documento para se provar crédito, não pode ser sua exigência, também não pode ser para negar crédito, né? Mas não é para isso que eu quero interromper, não. Só uma dúvida. Essa nulidade de cerceamento de defesa, queria perguntar ao relator. O contribuinte, ele replica o que ele colocou na sustentação de que, por economia processual, ele concorda com a diligência, ele requer diligência. Há espírito alternativo ou não? Mas é alternativo. Ele pugna pela nulidade e diz, caso não se reconheça, por fim de economia processual, que se baixe os autos sem diligência. Não entendi, porque aqui, para mim, há um cerceamento, há um prejuízo, ao contrário do que o relator falou, e há um prejuízo, sim, para o contribuinte se ele traz prova nos autos e essas provas são finalizadas pela DRJ. Mas o que eu acho... O próprio contribuinte... Só um minutinho. Se o próprio contribuinte, ele aqueceu essa questão da diligência, eu vou acompanhar, sim, o relator nas suas conclusões. Doutor Neto, entra aqui um pouco naquele caso em que a DRJ também especificou um pouco o que ela gostaria de ver complementado. Então, na verdade, aí tem isso também, né? Eu acho que está mais próximo desse caso em que ela... Ele trouxe isso... Isso, ele trouxe em recurso voluntário novos elementos. Entendi, presidente. Entendi. Ok. A gente teria que ter uma documentação voltada à arbitragem do aluno. O patrão, acho que quer falar alguma coisa? Dona, só acrescentando, eu estava vendo aqui, quando você falou subir para ver a ementa da decisão da DRJ, na realidade, eu acho que houve uma valoração das provas pelo DRJ e que considerou insuficiente, tanto que a ementa diz a prova de inconsistência é feita por meio da apresentação de prova idônea, quer dizer, ele analisou ali, não considerou completa, entendeu? Achou que não devia ter diligência. Então, assim, houve uma valoração que, diferente da que estamos fazendo, mas houve. E aí é uma questão que eu acho que não é de nulidade, mas do mérito, né? E eu acho que com essa diligência que o relator está propondo, a gente vai ter realmente um julgamento bastante... aí eu concordo. Que vai permitir a defesa, a ampla defesa aqui. E até, doutora, já um pouco vinculado ao pedido do contribuinte ao fato de a DRJ não ter diligenciado, entendeu? Na verdade, ele diz o seguinte, olha, uma questão nem de não análise de prova. Ele diz, olha,
se ele quisesse algum tipo de informação adicional, se poderia ter diligenciado em sede de julgamento de primeira instância. Então, na verdade, é mais ou menos nesse sentido, entendeu? Ou sim, sede de recurso, e volta a reforçar o pedido. É isso. Então, pessoal, vou colher os votos. Os documentos produzidos até então, ele valorou e ele achou insuficiente para aprovar e indeferiu. São coisas diferentes. Isso, e agora a gente está fazendo outra valoração e tenta diligência ok. Isso. Ok. E ele, o contribuinte alega que poderia ter sido feito isso, essa conversão de diligência, em sede de julgamento de primeira instância, para completar a instrução probatória. Certo, ok. Então, doutora Giovana, retomando a senhora já acompanhou, né? Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Obrigado, presidente, pelos esclarecimentos, né? Giovana também, eu acompanho o relator, com certeza. Doutor Lisandro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas. Acompanho, presidente. Doutor Rafael. Com o relator, presidente, também. Doutora Mauritânia. Também acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Acompanho o relator, presidente. Bom, então, doutor, ficou por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência. Eu fiz questão de ler até para você ter uma ideia do que está sendo pedido, mas vai constar do voto efetivamente. Mas, basicamente, essa questão de deliberação societária, efetivo pagamento para os sócios, efetivamente, e o registro do estorno em si, e desses verificadores, se houver, efetivamente. Mas, basicamente, é isso. Tá? Mas vai constar do voto, e, obviamente, o fiscal vai receber isso, vai intimar a empresa, depois vão se manifestar. Mas só se quiser adiantar já alguma coisa que está sendo pedido, se tiver demandar algum tipo de providência, isso já está assim, mais ou menos elencado, por isso que quando eu gosto de ler, para ter o contribuinte poder adiantar alguma coisa quando dessas hipóteses, efetivamente. Tá bom, doutor? Muito obrigado. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Obrigado. Obrigado. Amanda, nós vamos continuar, ainda sou eu relatando, o item 79. Ô, presidente, só um minuto, podia fazer uma pausazinha assim? Tá não bom, sei se Amanda, os outros precisam de uma pausa. Amanda, a gente vai fazer um intervalinho, então na volta, pode interromper a gravação, aí na volta a gente vai chamar o 79, tá bom?